Como me aproximar de Deus? Meu nome é Claudeci, bem-vindo ao meu canal. Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você está em busca dessa resposta. Provavelmente você está distante de Deus, acredita no Senhor, acredita em Jesus Cristo, mas devido aos seus pecados você se afastou da presença dEle. Quero compartilhar com você a minha experiência. Bem sabemos que todos pecamos. Se fôssemos nós santos, já não estaríamos por aqui. Então todos nós temos os nossos pecados. E nós vivemos um período muito bonito na Igreja Católica, que é o período da Quaresma. 40 dias onde a Igreja nos convida para refletirmos as nossas ações, para refletirmos onde nós estamos errando e onde nós podemos melhorar. E dentro dessa reflexão, a Igreja nos convida a confessar os nossos pecados e nos aproximarmos de Deus. Mas você talvez venha se perguntando, tá, Claudeci, mas eu não sei como fazer isso. Bom, quero ler com você aqui uma passagem do Evangelho de São Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Eu pensei muito sobre esse vídeo aqui, se eu deveria falar sobre o que nós vamos falar aqui. Mas eu acho que a resposta para o seu medo está nessa passagem aqui, no capítulo 11 de São Mateus, que fala o seguinte, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e recebei a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu peso é leve. Isso é Jesus falando para nós, que Ele é quem alivia o nosso peso. Você hoje que está procurando como se reconciliar com o Senhor, entenda que não importa a sua situação neste momento, Deus ele está sempre de braços abertos para te receber. Foi a minha experiência dessa semana. Eu estava em um pecado mortal que me afastava da Eucaristia, mesmo indo à missa. No momento da Eucaristia eu me via naquela situação como católico. Eu entendo que eu não posso me comungar, que eu não posso comungar em pecado mortal. Eu sentia aquele desejo, aquela vontade de me aproximar de Jesus, aquela vontade de me aproximar da Eucaristia. E na segunda-feira, não por minhas forças, mas por graça do Espírito Santo, eu fui tocado de forma a buscar um sacramento maravilhoso que nós temos na igreja, que é o sacramento da confissão. Então, na segunda-feira, eu fui diante do Santíssimo, fiz as minhas orações, o Espírito Santo me tocou, não por mérito, miserável sou eu diante de Deus, mas o Espírito Santo me toca e sopra aos meus ouvidos, filho, vem, se confessa, porque está longe, se confessa, vá lá, confessa seus pecados. E pela força do Espírito Santo, eu tomei coragem, fui diante do sacerdote, confessei os meus pecados. Por graça do Espírito Santo, me arrependi dos meus pecados. Tudo por força e graça e misericórdia do Espírito Santo, que nos aproxima de Jesus. E depois dessa experiência, pela primeira vez, eu me propus a fazer algo diferente. Talvez você bem sabe que Frei Gilson vem fazendo um movimento muito bacana na igreja, e um desses movimentos é o Rosário nas madrugadas. Eu me propus a fazer isso. Na virada de segunda para terça, eu fiquei de falar com a minha esposa, que era para ela me ajudar a acordar, só que eu esqueci. Eu acordei às 3h47, apenas num susto. O rosário começa às 4, mas eu acordei às 3h47. E estava começando a voltar a dormir quando eu senti alguém me empurrando da cama. Talvez você não vá acreditar nisso, mas naquele momento, novamente,
eu senti a presença do Espírito Santo me dizendo: vai, é agora, vai para a batalha. Claro, não é o Frei Gilson, não é o ato de acordar às 4 horas da manhã, não, mas é a experiência com Deus que foi possível alcançar nessa madrugada. Estou dizendo isso pelo seguinte: na segunda, quando eu me confessei, abriu-se vamos melhor dizendo, restituiu a minha amizade com Deus naquele momento, através daquele sacramento. Então, para você que hoje busca se reconciliar com Deus, eu vou te dizer dessa forma: dê uma oportunidade para Deus, dê uma oportunidade para o Espírito Santo falar com você, e não tenha dúvidas que essa oportunidade já é o próprio Espírito Santo agindo em você. Por nossas forças, nós não conseguimos fazer nada, mas o Espírito Santo, ele pode tocar o seu coração através da minha palavra. Eu posso ser instrumento de Deus na sua vida, e a minha palavra chegando aos seus ouvidos, você se sinta movido pelo Espírito Santo, não pela minha palavra, mas pelo Espírito Santo, a tomar uma atitude e se confessar ao sacerdote. E a partir do momento que você toma essa atitude, o Espírito Santo te move, o Espírito Santo te conduz, o Espírito Santo faz com que você mude como você está, e você entenda que Jesus Cristo é quem alivia esse fardo do pecado. Meu irmão, se você está acompanhando esse vídeo até agora, você precisa entender que sem a presença do Espírito Santo, sem a sua abertura ao Espírito Santo, você não consegue se aproximar de Deus. Permita o Espírito Santo agir na sua vida como nunca agiu antes. E se você precisa de ajuda, busque um sacerdote, busque o ministério da igreja, busque o sacramento da confissão, proponha-se de mudança, acredite na misericórdia de Deus, acredite no amor de Deus. Por favor, não acredite nessa falácia que, infelizmente, quando nós estamos distante de Deus, quando nós estamos em pecado, passam-se pensamentos em nossa mente sobre que nós não somos dignos, e de fato não somos, mas pela misericórdia nós podemos nos aproximar de Deus. Pedro vai dizer que o inimigo, ele está à nossa volta o tempo todo como um leão, esperando o momento, o bote. Então, acredite, você afastando-se de Deus em pecado, o inimigo, ele coloca na sua mente o tempo todo que você não merece o perdão de Deus. E ele está certo, nós não merecemos. Como diz Paulo, por graça fostes salvos, por graça fostes libertos. Nós não temos mérito nenhum em Deus, mas Ele já demonstrou, quando enviou o seu Filho para morrer na cruz, que Ele está disposto a nos perdoar. Ele está disposto a se reconciliar conosco, sempre que o nosso coração verdadeiramente se arrepender dos nossos atos. Então, se você procura uma resposta para isso, como se aproximar de Deus, é simples. Permita Deus se aproximar de você e todo o resto vai acontecer. O Espírito Santo vai agir na sua vida. Como eu disse, foi difícil para mim trazer esse assunto aqui, porque, como todo ser humano, nós vivemos momentos de altos e baixos. Eu me confessei na segunda. Claro que diversos pecados pecamos nós o tempo todo. Os santos pecavam, e muito. Mas o que nos mantém no caminho de Deus é entender o tempo todo que Deus é misericórdia, perdão, graça, e que não é por nossas forças que nós o alcançamos, mas simplesmente pela graça e misericórdia dele. Então acredite no teu Deus, este Deus que mandou Jesus, esse Deus que se fez homem, esse Deus que morreu numa cruz por você e por mim. Esse Deus quer te perdoar.
Dá oportunidade para Ele, dá oportunidade para o Espírito Santo. Deixe com que o Espírito Santo haja na sua vida. Busque hoje a confissão. Você pode até se ajoelhar, logo depois que você assistir esse vídeo, se ajoelhe, peça perdão a você e te proponha a ir ao sacerdote. Aproveite esse tempo da quaresma, um tempo de reconciliação. E a Igreja Católica é maravilhosa, que ela diz que ao menos para a quaresma, confesse ao menos para a quaresma. Eu tento me confessar todo mês, porque eu sei o quanto errante eu sou. Não, mérito nenhum meu, mas apenas o entendimento de quão pecador eu sou, quão miserável eu sou diante de Deus. Tenho buscado sempre me confessar, porque a batalha cristã não é fácil. Ser cristão não é fácil, ser católico não é fácil. Quanto mais buscamos a Deus, inclusive eu fiz até um history falando sobre isso, quanto mais buscamos a Deus, maior são as nossas tentações, porque as tentações, segundo a palavra, lá em 1 Coríntios, vai dizer que Deus não nos permite ser tentados acima das nossas forças. Mas a mesma palavra em Salmo, Tessalonicenses, vai dizer que Deus é a nossa força. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais força nós obtemos, pois a nossa força é o próprio Deus. Então, quanto mais cheios do Espírito Santo, quanto mais cheios de Deus, maiores serão as nossas provações, porque nós somos mais fortes para resisti-las. E sabemos bem que o ferro, ele é testado no fogo. Então, um cristão, ele é testado nas provações. Pelo próprio Deus? Claro que não. Deus é inacessível ao mal. Mas só o fato de você estar em Deus, as tentações fazem parte da batalha cristã. Se você chegou até aqui e não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Se esse vídeo fez sentido para você, ou se você acha que ele faz sentido para alguém, eu te convido a compartilhar com a sua família, no WhatsApp. Te convido a curtir, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante. E no mais, até a próxima sexta. Busque a Deus e acredite no amor dele.